Igreja, vamos para a palavra, o tempo avança. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. Versículos 1 e 2. Segundo Samuel, capítulo de número 11, versículos 1 e 2. Amém? Todos aí? Diz assim a palavra do nosso Deus. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde em que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa. Oremos ao Senhor. Pai da glória, nós te exaltamos, te honramos, te glorificamos. Te pedimos uma vez mais, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia nos envolva neste ambiente. Nós já te adoramos, te exaltamos com os nossos louvores, para que a tua presença se manifeste em nosso meio. Mas muito mais, Senhor, queremos ouvir a tua boa palavra. Fala aos nossos corações, de formas que possamos compreender, abre o nosso entendimento, que o Espírito Santo da graça jogue luz no entendimento do nosso coração, para que possamos sair desse lugar não da mesma forma que entramos, mas transformados pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Tome teu assento. Este tempo na vida de Davi, para quem conhece a história de Davi, este é um tempo muito bom para Davi. Como para alguns crentes que se converteram bem, estão caminhando bem, vão passando por momentos bons, já conquistaram uma fé segura e estão seguros daquilo que eles são diante do Senhor. Só que quando nós olhamos para a vida de Davi, a gente vai ver que estava tudo bem na vida de Davi, até ele se esquecer de algumas coisas que seriam importantes, que ele não poderia deixar de fazer para permanecer fiel ao Senhor. Nós vamos aprender com Davi que tem coisas que a gente não pode deixar para depois. Tem coisas na vida do crente que a gente não pode ficar deixando ou adiando. Depois eu faço, depois eu continuo, depois... E esse negócio de deixar para depois vai nos levando a uma queda que a gente não percebe, que quando a gente vai ver, a gente já está no chão. Isso é uma coisa tão séria porque aconteceu com Davi. Era um tempo de paz para o reino de Davi. Era um tempo em que Davi já não estava tão preocupado. Deus me deu um puxão de orelha aqui. Claro, eu vou falar para vocês que Deus puxou minha orelha de uma certa forma. Porque tem coisas que, como líder, a gente primeiro toma posse, come primeiro a palavra para nós, para depois a gente compartilhar. Mas na realidade é que isso daqui não só acontece com um líder, isso pode acontecer com qualquer crente, que se não estiver vigiando, acaba caindo no laço. E Davi, aí está falando que aconteceu que o tempo ocorrido de um ano mais ou menos, já fazia um ano que Davi estava em paz com seu reino. Ele não precisava sair tanto para ir para as guerras, e era um tempo também que era de chuva, era um tempo chuvoso, e quando era tempo de chuva, quando só passavam as chuvas, é que se começavam de novo novas guerras, porque a chuva atrapalhava o povo de sair à peleja. Passado o tempo de chuva, agora, Davi,
ele escolhe alguns dos seus servos, chama Joabe, que é o capitão da guarda. Ele diz: olha, se prepare para subir contra os amonitas e também fechar a cidade de Rabá, porque eu quero que você vai guerrear contra ela. Ele dá a ordem, Joabe obedece, vai para a guerra, pega todo Israel, o exército de Israel, ele sai, só que Davi resolve tirar uma folguinha. A Bíblia diz que Davi vai ficar em Jerusalém, vai ficar no palácio, vai tirar umas férias, porque talvez esteja cansado, ou sei lá que seja que ele teve na cabeça de ficar em casa, não ir para a guerra. Ficou, e foi nesse dia que ele resolveu tirar a folga, que o diabo lhe preparou uma cilada, e ele acabou que caindo, e esse laço foi tão bem preparado, que depois as consequências desse erro, ele acabou colhendo de forma muito cruel. E isso por castigo do próprio Deus. Nós conhecemos muito bem a história. Você vai saber que aí, por causa dessa mulher, que é a mulher de Urias, Batseba, que foi a mãe de Salomão, a qual Davi tomou de Urias, e cometeu o adultério, como todo mundo já conhece a história. Porém, vamos aprender algumas coisas com esse texto, porque para nós como igreja, para nós como crentes, isso é muito importante e é relevante, para que aprendamos uma coisa importante, que quem está em pé, cuide para que não, quem está em pé, então para cair basta estar o quê? Quando Paulo diz isso, no texto de Coríntios, capítulo de número 10, a primeira, quando ele está falando isso, Paulo está falando sobre justamente as tentações do que o povo passou no deserto, quando eles tentaram a Deus, mais de 10 vezes, e foram por tanto tentar a Deus, que eles acabaram pecando contra o Senhor, pecados graves, que depois eles colheram suas próprias consequências. E aí o apóstolo Paulo, olhando essa história, ele vai dizer assim: olha, cuidado para você que está servindo ao Senhor, para não achar que você está servindo na aparência, e acaba que tentando a Deus. Ninguém pode tentar a Deus, mas tem crente que fica tentando a Deus, pensando que Deus é aquela coisa, eu faço isso aqui. A gente vai aprender com Davi algumas coisas muito importantes com relação a isso, que não é porque eu sou crente que eu posso fazer o que eu quero, que não é porque eu sou crente que eu posso viver a maneira que eu quero, que não é porque eu sou crente que eu posso simplesmente ver as coisas que eu gosto. Existe um limite, Davi não respeitou esses limites, caiu. Davi não respeitou os mandamentos, ele quebrou mandamentos ali importantes da lei. Por quê? Porque ele achava que ele podia fazer aquilo. Agora, o momento em que Davi se encontra, no momento da tentação e até a consumação, dava tempo dele parar, mas ele não parou porque ele não quis. Essa é a bem na verdade. Tem coisas que nós seremos tentados a cair, mas a escolha sempre vai ser de quem? Pega o dedinho assim, faz assim, ó. A escolha é de quem? Aí complica a coisa, né? Aí tem aquelas coisas que a gente vai culpar o diabo. Aí vai, não, foi culpa do diabo, porque foi o diabo que colocou esse negócio no meu caminho. Às vezes assumir nossos próprios erros é muito complicado, porque a gente permite que o nosso ego fale mais alto nessa hora. O orgulho de querer reconhecer muitas vezes que a gente errou e que a gente caiu, fala mais alto, e a gente acaba ficando, deixa assim como está, eu peço perdão a Deus e isso passa. Só que a gente tem que entender uma coisa, que diante dos olhos de Deus nada passa sem ser revelado. Davi teve que ser confrontado para que ele pudesse ter uma mudança. Então nós vamos aprender aqui nessa noite algumas coisas importantes com relação a isso. Então, vira para essa pessoa que está do teu lado, aprenda uma coisa: não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Entendeu? Não deixe para amanhã o que você pode fazer. Ok?
Vamos tentar entender qual foi o momento de perigo que pode levar um crente a cair, ok? Vamos perceber isso na vida de Davi. Quando era para ele estar em guerra, ele estava descansando. Primeira coisa que a gente vai aprender com isso, que há momentos perigosos na vida de um crente que ele pode cair. E se ele não perceber, ele desvia o pé. Você vai perceber com Davi que aquele era um momento que ele estava ali naquele perigo ao ver a mulher. Em vez de ele fugir daquela situação, não, ele permaneceu olhando, ele permaneceu se agradando da beleza, ele continuou olhando, ele se deixou levar. Não tem problema, só olhar um pouquinho, já vai aquelas coisas, mas olhar não arranca pedaço. Já ouviu essa frase? Que olhar não tem problema? Mas foi o olhar que acabou gerando outra coisa em quem? No coração de Davi. Então a primeira coisa, quando ele era para estar em guerra, e se tem uma coisa que a gente não pode tirar como crente, são férias, irmão. A gente não pode se pensar que a gente pode tirar férias. Tipo, vou tirar férias da oração. Crente não tira férias. Vou tirar férias da leitura da Bíblia. Vou tirar férias da comunhão. Vou tirar férias da igreja. Crente não para de guerrear. Crente tem que estar em luta o tempo todo. E se o crente não está na luta, irmão, tem alguma coisa errada. Se crente que não está em luta, é porque tem alguma coisa errada aí. Olha, irmão, se você está na luta, eu quero te dar uma boa notícia. Você está no lugar certo, você está lutando contra o diabo. Quer dizer que você está vivo e está lutando para vencer. Agora, se você não está tendo luta nenhuma, desconfia. Tem alguma coisa errada nisso daí. Você pode estar de férias e não percebeu. Porque você parou de fazer algumas coisas que não podem. Como uma delas, de guerrear contra o diabo. O diabo está todo tempo preparando uma situação para que a gente possa cair. Ele está sempre preparando um perigo, e que se você não perceber, se estiver na carne, pimba na chulipa. Como é que fala? Pimba na chulipa? Que os pessoal fala aí? Acabou, caiu, já era. É pimba na chulipa que fala? Ripa na chulipa. Sabe qual é o problema? É que Davi pensou assim, eu não preciso estar lá mais. Olha o pensamento de alguns crentes, eu não preciso mais estar lá na oração. Isso Deus me puxou a orelha. Porque eu estou numa correria braba aí, eu não estou dando aquelas paradinhas que eu gosto de parar para orar. Aí Deus me deu um puxão de orelha, assim, está correndo demais de um lado para o outro. Está só se cansando. Porque eu não posso deixar para depois. Eu gosto de orar, mas de repente, quando eu paro um dia ou 2 dias de orar, pronto, irmão. Aí emenda 3, 4, 5, 6. Aí a gente vai deixando. É normal ficar sem orar. Vai. E é por isso que o diabo. E como a gente está na guerra da oração, o inimigo sempre vai estar nos atacando, porque a gente está em constante guerra. Mas você para de orar para cair. Não fuja de algumas coisas que são importantes como essa. Não fuja da oração. Não tire férias da oração. Continue orando. Continue lendo a Bíblia. Continue em guerra constante. Não pare. Tem uma coisa que estava rodeando os momentos de perigo na vida do crente, é quando ele vai pensando que ele já não pode mais fazer aquelas coisas que são importantes. Davi resolveu tirar férias. Resolveu parar. Resolveu ficar, vou ficar aqui hoje no palácio. Foi ele ficar ali, pronto, já era. Para de orar, para de ler a Bíblia, para de buscar, para com a comunhão, para de andar com aqueles irmãos que vai te colocar. De repente você vai ver, você está no chão. Essa é a primeira coisa que a gente vai aprender aqui. Quais os momentos perigosos que um crente pode cair. Segundo, crente que transfere a responsabilidade para os outros. Vira para esse irmão aí, você já pediu para alguém? Eu já viu o crente 6 horas, né? Ô irmão, 6 horas por mim. Ora por mim. Tem crente que quer 6 horas.
Vocês oram por mim? Vocês podem orar por mim? Hã? Mas ele mesmo não ora. Ele mesmo não busca. Hã? Aí, tem crente, irmão, que esqueceu suas responsabilidades, que às vezes o irmão está contando uma história da Bíblia, aí ele está tão longe da Bíblia, que aí ele fala assim, mas isso está escrito na Bíblia? Tem irmão que você está contando a história, eu estava contando a história de Davi, o gigante, que diabo, que ele representa o diabo, aí no final o crente olhou para mim assim, mas o Golias está na Bíblia? Sabe o que isso significa? Que a gente vai transferindo as responsabilidades para os outros crentes. Davi não quis ir para a guerra, transferiu a responsabilidade para quem? Para Joabe. Joabe, vai você. Aí você está vendo aí que todo domingo tem um pregador aqui. Acho que você deve estar pensando, o pastor está transferindo responsabilidade. Não é, irmão. É que todo mundo pediu a oportunidade. Eu não tinha como negar. Ô pastor, posso levar uma palavra? Ô pastor, posso levar uma palavra? Ô pastor, tem um lugarzinho para pregar aí no domingo? E eu fui dando a oportunidade. Tá? Mas domingo eu vou pregar, tá? Pode preparar o lombo. Pastor, volta ativa. Ok? Saí das férias. Ok? Então, essa coisa de transferir responsabilidade, já viu? Maridão, amor, ora por mim. Para Deus abrir a porta. Se eu fosse a esposa, é aquela hora que eu falei, você vai orar, seu vagabundo. Como é que você transfere a responsabilidade de cristão, que é sua, para o outro? Não pode. A guerra é tua. E se você quer vitória, você tem que correr atrás dela. Às vezes tem gente, irmão, que quer prosperar em alguma coisa, quer seguir em frente com alguma coisa, com algum sonho. Aí, irmão, ora por esse projeto. Mas vê se o miserável está orando pelo menos uma meia hora por isso. Não está. Ele transfere a responsabilidade para os outros. Isso é errado. Isso daí é um perigo para você acabar caindo e ficando no marasmo, ok? Você acaba ficando acomodado porque os outros estão fazendo para você e você não está fazendo nada. Então, isso é um perigo para cair. Terceiro, vou deixar para depois as coisas mais importantes, como essas que a gente acabou de dizer. Vou deixar para depois. Eu vou deixando. Amanhã eu faço. Não, amanhã eu vou orar. Não, amanhã eu vou ler a Bíblia. Não, semana que vem eu vou para o culto. Aí falta 3. E vai deixando para depois. Quando vai ver, meu irmão, o laço é preparado e você é engolido. E aí já era. Quando vai ver, você está no chão, para te levantar é a coisa mais difícil. Porque para cair é muito fácil, mas para levantar, vou te falar como é difícil levantar um crente caído. Como é difícil levantar alguém que já caiu. Por quê? Porque ele vai entrar naquele processo da vergonha. Não, eu errei, eu falhei, eu caí. E aí vai ter a vergonha do pecado, a vergonha das pessoas. Para levantar ele de volta, no ponto em que ele caiu, demora muito. E está aí uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, qual é os momentos perigosos que um crente pode cair? Guardou aí? Qual é o primeiro? Não guardou, tá vendo? Sabe qual é o problema de Davi? É que ele esqueceu as suas obrigações. As suas obrigações de orar, de ler a Bíblia, as suas responsabilidades como cristão. Estão me entendendo aí? Alguém pode falar um amém, pelo menos, né? Amém, pastor, amém. Olha lá, qual o quadro que nos cerca nos momentos de queda? Primeiro, dá uma olhadinha para o seu irmão e fala assim, aí, você anda ocioso? Sabe o que é uma pessoa ociosa? Quer ver um crente ocioso? É facinho de você ver um crente ocioso. Quando ele não tem o que fazer, ele pega isso aqui. Crente ocioso, não tem o que fazer, ele pega o telefone. Não tem o que falar, pega o telefone. Não tem conversa, ele pega o telefone.
A ociosidade. Isso aqui, muitas vezes a nossa ociosidade, irmão, o quadro que nos cerca, às vezes para nos derrubar, são coisas pequenas. Como um passeio no terraço do palácio. Simplesmente levou Davi a cair. Ele, sem perceber, naquele pequeno passeio, não tem o que fazer, vai ver sites que não pode. Não tem o que fazer, vai fuxicar lá, vai comentar coisa no Facebook. Não tem o que fazer, eu não sei se ainda tem Facebook. Tem, né? Existe ainda? Tem? Não tem o que fazer, fica comentando a vida dos outros, expondo sua vida. Ociosidade. A pessoa fica ociosa. Tem pessoas que, irmão, fica tão ocioso, que ele acaba caindo naquela coisa da acomodação. Ele já não quer mais saber de fazer mais nada. De tão ocioso que ele fica. Ele não consegue preencher com nada aquela ociosidade. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai orar. Vai buscar. Vai fazer uma coisa. Vai estudar. Vai fazer alguma coisa que realmente vai edificar você. Mas não fica ocioso. Porque se ficar ocioso, tende a cair. E tem um monte de crente. Porque o maior problema nosso, na verdade, como cristão, é que nós não vivemos como as pessoas do mundo. As pessoas do mundo não têm o que fazer, elas vão procurar o que fazer para preencher a ociosidade do seu coração. Nós não somos a mesma coisa. Eu conheço algumas mulheres lá do Brasil que até hoje elas falam que oram por mim. Graças a Deus que elas oram, né? Mas cada vez que a gente conversa com elas, ó, continuo orando por você. Quer dizer que elas não vivem ociosas. Sempre está lembrando de fazer alguma coisa para o Senhor pelo bem dos outros. Tem umas velhinhas que eu conhecia lá no Brasil, irmão, que as velhinhas levantavam às 5 horas da manhã para orar. Depois se reunia depois do almoço. E depois se reunia na igreja à noite para orar. Não vivia ociosa. Você sabia que um dos segredos de uma igreja que cresce são aquelas velhinhas do coque que fica lá de joelho dobrado diante do Senhor, clamando pela misericórdia de Deus por causa dos crentes ociosos dentro da igreja. Tem alguém tampando, cobrindo você de oração enquanto você está ocioso, aí perdido aí, sem saber o que fazer da vida. Tampa esse tempo com um tempo de oração. Busca. Isso é muito importante que a gente aprenda. Segunda coisa, o tempo que eu faço para preencher, para cobrir aquilo que eu não sei o que fazer. Tipo, eu estou ocioso. Tem gente que... Eu falei aqui acho que uma vez ou duas, que eu conheci um crente que ele chegou em mim num feriado de assumir, uns 3, 4 dias. Bom, eu não sei como que isso aconteceu, ok? Feriado de assumir. Ué, é o quê? E assumir. Ele chegou em mim assim: pastor, eu assisti 60 filmes. Aí eu pensei, será que consegue? 60 filmes dá quantas horas? Se for 1h30 cada um, dá 60 filmes num feriadão? Quem gosta de seriado aí? Levanta a mão. Seriado, o que mais? Tem gente que não se mete a levantar a mão. É hora de confessar pecado, pode levantar a mãozinha. Quem gosta de assistir lá o Warrior? O que mais? Sei lá. Eu ouvi que alguém gosta disso daí. Outros gostam de zumbi. Outros gostam de Warfare Dead. Walking Dead. O que mais? Prison Break. O que mais? Isso aí a gente chama, irmão, de... Quer que eu preencha o meu tempo? Às vezes eu quero preencher meu tempo com uma coisa que simplesmente não vai trazer edificação nenhuma. E é bem na realidade, às vezes a gente está preenchendo o tempo como crente com coisas que não te edificam em nada. E é tão importante que a gente saiba preencher o nosso tempo com coisas boas. Ok? Não estou em nada, você pode assistir o
Walking Dead lá, que você gosta, Walking Dead, sei lá, pode assistir, não tem problema. Se você permanece com o seu coração cheio de Deus, entendeu? Se isso não te atrapalha, se você está em dia com o Senhor, se isso não é um tempo jogado fora, um momento que você pode ter de entretenimento, né? Só não vai ficar assistindo coisa de demônio, né? Que crente não assiste coisa de demônio, pelo menos é isso, né? Mas a gente tem que saber com o que é que nós estamos preenchendo. Olha o tempo de Davi. Davi não estava na guerra, estava fazendo o que em casa? Perdendo tempo. Às vezes a gente está em casa perdendo tempo. Eu perco tempo vendo televisão, eu perco tempo vendo telefone, eu perco tempo não fazendo nada que... A Bíblia diz que a gente tem que remir o tempo porque os dias são maus. Então, muito cuidado aí com aquilo o quadro que te cerca, para que você possa cair. Às vezes, querendo ou não, preencher o tempo com aquilo que não edifica, pode levar você ao pecado. Isso é uma realidade. Estão me entendendo? Alguém entendeu aí? Terceira coisa, é que dentro desse tempo o diabo está percebendo que você, além de ocioso e perdendo tempo, vai te preparar uma armadilha. Ele está percebendo que você está ali ciscando. Eu me lembro que eu quando eu era criança não, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos não, 15 anos já era muito velho. Mas acho que entre 8 e 12 anos mais ou menos, não, até 11 anos. Que depois dos 11 eu saí de casa. Eu saí com meus amigos e a gente tinha uma mania de caçar rolinha. A gente que tinha um estilingue, não, caçar rolinha. A gente tinha um estilingue, né? Não tem nada aqui. A gente tinha um estilingue, mas aí a gente queria pegar as rolinhas de forma que a gente pudesse pegar lá viva, não na estilingada. Aí a gente ficava pensando, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Aí a gente aprendia com os outros amigos a como fazer armadilha. Arapuca. Isso não dá certo. Olha lá, arapuca. Fazer assim, ó. Não vai parar. Não vai parar. Mas a gente tinha uma mania de fazer a arapuca. Aí, o Joe é mais inteligente. Aí a gente tinha aquela mania de fazer a arapuca, e se esconder atrás do mato. Então o que a gente fazia? Pegava uma cordinha, amarrava aqui na ponta, ok? E ficava atrás do mato lá, ficava lá. Daqui a pouco o passarinho vinha para comer aquele pedaço de ração que estava lá, um pouquinho. Quando ele chegava, ele entrava. Quando ele dava picada, né? Pum! Sabe o que isso significa? A armadilha que o diabo prepara para pegar você. Quando você perceber, você já está preso na armadilha. Seus olhos já estão presos na armadilha. Ele já te laçou. E para sair dali, só a misericórdia de Deus. Quando você vê, você já está preso. E aí você quer sair e não consegue. Davi poderia muito bem gritar um grito bem alto, que seria o quê? Quê? Mais alto, irmão. Você não precisa de socorro? Ele esqueceu de pedir. Ele fez ao contrário. Ao invés de ele pedir socorro, sabe o que ele fez? Se afundou mais ainda. Já estava preso. Já estou preso mesmo agora. Entendeu? Se deixou levar ainda mais. Quando na verdade ele poderia ter gritado por socorro para que ele não ficasse naquela situação. Mas ele preferiu não. Deu continuidade. E aí acabou que naquela armadilha trouxe a grande consequência que nós conhecemos. Estão me entendendo? Então, não fique inativo. Desperta, irmão. Pede para o Espírito Santo te colocar ativo, não inativo.
Crente inativo é um problema sério. Crente inativo da oração, da leitura da palavra, não vai para culto. Vai quando vai ver, vai cair. Vai estar pronto para cair. Estão me entendendo? Segundo, preenche o teu tempo com as coisas certas. Terceiro, cuidado com as armadilhas, ok? Agora, quais os agentes usados para nos fazer cair? Quais são esses agentes? Qual foi o primeiro agente para fazer Davi cair? Qual foi o primeiro agente? Foi uma mulher. Não precisou de muita coisa. Então, quando fala de mulher, fala de pessoas. Davi, simplesmente, o primeiro agente para derrubar ele foi pessoas. Pessoas, quando se vai falar em cair, irmão, a gente pode, não é só porque caiu em adultério. Às vezes as pessoas são usadas para nos humilhar, para nos pisar, fazer a gente cair com ódio, com raiva. Pessoas são usadas. No caso de Batseba, foi usada para encantar os olhos de Davi. Mas tem gente que as pessoas são usadas, usa sua boca, né? Usa seu olhar, usa seus pensamentos. São pessoas. Os agentes para fazer ele cair, os agentes podem ser muitos. Pode ser a televisão, pode ser a internet, pode ser qualquer coisa, pode ser seu amigo, seu vizinho, pode ser até seu pastor. Pessoas que são usadas para você cair. Esse foi o primeiro agente. Primeiro agente, nem pense que tudo é belo quando você vê. As aparências nos enganam. Davi se deixou levar porque olhou, homem, gostou, vou levar para casa. Levou problema. Ok? Mas o primeiro agente a ser usado ali foi pessoas. Cuidado com as pessoas. Cuidado com o que você olha, cuidado com o que você deseja, cuidado com quem você anda. Não sei se foi um pastor que disse assim, olha, me diga com quem você anda e eu direi com quem você se parece. Segunda coisa, ele usou a sua posição. Davi era rei. E como rei, ele tinha uma posição, tinha poder. Então ele podia manipular, ele podia mandar, muitas vezes a gente usa a nossa posição, ok? Para se aproveitar de situações. No caso de Davi, o outro agente usado para fazer ele cair foi a sua posição. Eu posso fazer isso. Ninguém pode vir contra mim. Tem gente que usa a sua posição para se aproveitar de situações. Então, muito cuidado com a posição que você está. A posição pode ser boa, mas ela pode te levar à decadência. E a terceira coisa foi o teu ego, a tua autoestima. Ele acreditava que ele podia fazer aquilo. Ele estava tão para cima, não, eu posso fazer isso. Aí às vezes a gente pensa assim, irmão, que a gente pode fazer as coisas, esconder de todo mundo, como Davi tentou fazer isso daí, mas a autoestima dele era tão alto que ele não podia esconder de Deus. A pessoa poder esconder de todo mundo, mas eu não posso esconder do Senhor. Então, essas três coisinhas que eu quero que vocês guardem no seu coração nessa noite. Por quê? Para a gente não deixar para depois o que a gente pode fazer hoje. Não hoje, agora. Não é deixar para amanhã. Amanhã eu vou começar a orar de novo. Amanhã eu vou começar a buscar de novo. Amanhã eu vou começar a ler a Bíblia de novo. Amanhã eu vou fazer isso. Está de férias. O que levou Davi a cair foi isso. Foi de tanto pensar, não, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Amanhã eu vou para a guerra. Hoje eu vou descansar, vou tirar férias de ser crente. Crente não. Crente tem que estar em peleja o tempo todo. Para saber que nós estamos vivos. Nós somos crentes. Amém? Vamos ficar em pé e orar a Deus por esse culto. Fecha os teus olhos. Talvez você entrou aqui nessa noite e alguns momentos perigosos que você pode estar passando. E momentos perigosos, irmão,
não quer dizer somente com relação a adultério. Davi foi adultério. Mas há momentos perigosos que podem fazer você cair na mentira, no engano. Pode ser que haja momentos perigosos para você pecar, esconder. Há momentos perigosos na vida de um crente que pode fazer ele cair. E se você está passando por algum deles nessa noite, a única saída é confessar ao Senhor. Dizer: Senhor, eu estou no perigo, mas eu ainda sou crente. Pode ser que os momentos que te cercam, o quadro que te cerca de coisas que podem estar acontecendo na sua vida, esse quadro pode ser mudado. Pode ser que o quadro que te cerca de ociosidades, você já não é mais o mesmo crente que você era antes. Está muito ocioso, não quero mais ler Bíblia, não quero fazer isso, não quero mais fazer aquilo, não quero mais ir para a igreja, não quero mais adorar, não quero isso, não quero aquilo. Pode ser que você já está perdendo tempo com coisas que não te edificam. Isso está gerando vazio no seu coração, e você vai querer buscar preencher com outras coisas que não vão te realizar em nada. Não vão de forma alguma trazer satisfação, porque o Espírito Santo, irmão, Ele quer satisfazer os desejos do seu coração. A palavra do Senhor diz, ela é bem clara: mas enchei-vos do Espírito Santo. E você tem que pagar um preço. Passa a guardar o seu tempo na presença de Deus e na oração, e você vai ver, todo esse vazio vai embora. Cuidado, porque depois que você estiver aí buscando essas coisas que não preenchem nada, as armadilhas aparecem e você pode cair. E depois que cai, o difícil é sair dessa prisão. Talvez são pessoas que estão rodeando você, são pessoas que estão sendo usadas para você cair, para você ficar no chão. São pessoas que muitas vezes são usadas pelo diabo para chamar a tua atenção, para amarrar a sua alma. E o Senhor está dizendo aqui para você, irmão, seja lá qual agente que estiver querendo prender a tua alma, Jesus tem todo o poder para libertar você nessa noite. Talvez seja a sua posição, porque você está numa posição melhor hoje, e essa posição te leva, te dá direitos para fazer algumas coisas que talvez aos olhos de Deus não se agrada. Mas Deus vê todas as coisas. Se Ele estiver te repreendendo nessa noite, como Ele repreendeu Davi, a única coisa que você deve fazer é se arrepender. Eu me arrependo, Senhor, não quero mais fazer isso aqui, não quero prejudicar ninguém. Ou você pode estar com uma estima muito alta. Eu vou fazer isso aqui porque eu quero, porque eu gosto, é minha vontade, ninguém tem nada com isso. Eu vou fazer e pronto, acabou. E aí, irmão, eu só quero dizer uma coisa para você, que a consequência pode ser muito grave. Por isso, com os seus olhos fechados, oremos ao Senhor. Pai da glória, nós queremos, meu Deus, na Tua presença, ouvindo essa palavra, entender e compreender que a Tua boa vontade perfeita, Senhor, é só quando nós, Senhor, somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. É quando nos desviamos do mal, Senhor. É quando, Senhor, fugimos da aparência do mal. Senhor, é quando nós firmamos os nossos pés, Senhor, declarando que somos santos, somos Teus. E por isso, Senhor, que seja lá o que estiver cercando a nossa volta, seja lá pessoas que querem roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa santidade, seja lá o que for, meu Deus, Senhor, nós não queremos ser como Davi. Davi vacilou, nós também podemos vacilar, mas ouvindo essa palavra, eu quero nos resguardar nessa noite, Senhor, através da Tua palavra. Guarda cada um desses crentes aqui presentes, Senhor. Guarda eles de caírem, de pecarem, Senhor. Guarda eles, meu Deus, Senhor, de fazerem qualquer que não seja outra coisa senão Te servir em santidade. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor possa me dar graça, também graça aos Teus filhos, com os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos pensamentos. Senhor, que o Senhor nos dê graça, meu Deus, no nosso coração. Senhor, que o Senhor una, Senhor, o nosso coração ao temor do Teu nome, para que, seguindo os Seus caminhos, Seus estatutos, Seus mandamentos, possamos permanecer firmes no Senhor. Eu rogo, Senhor, a Tua graça nessa noite, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor.
Que nós não deixemos para fazer amanhã o que nós podemos fazer hoje, Senhor, para permanecermos de pé. Que nós não deixemos para amanhã, Senhor, o que nós podemos fazer hoje e agora, Senhor, para permanecermos firmes no Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Eu te agradeço, meu Deus, Senhor, por tua presença. Eu te agradeço, meu Deus, por tua graça sobre as nossas vidas. Toma cada um dos teus filhos, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.